A gente está começando agora a nossa aula de hoje, de princípios da eletricidade e magnetismo, e hoje nós vamos falar sobre corrente elétrica. Eu coloquei aí essa imagem para que a gente possa estar discutindo sobre como é que fica, como é que faz essa parte de corrente elétrica, para a gente arrumar na cabeça da gente todas as fases, para que a gente possa ordenar isso na prática do que a gente já vinha estudando a respeito de cargas elétricas, campo elétrico, átomos, moléculas e assim sucessivamente. Vamos lá. A princípio, vamos relembrar um pouco a questão do átomo, que nós temos a formação do átomo, onde ele tem no núcleo do átomo, ele tem prótons e nêutrons, e os elétrons ficam na eletrosfera, que ficam em órbita do núcleo atômico, e cada elemento ele vai ter uma quantidade de átomos específicos. E esses átomos eles vão ter a sua quantidade específica também de elétrons na sua eletrosfera. Por exemplo, nós temos o cobre com 29 elétrons na eletrosfera, e quando nós fazemos a divisão por camadas, K, L, M, N, O, P e Q, é a sequência das 7 camadas, nós vamos ter que o cobre ele vai ter a sua divisão, K com 2, L com 8, M com 18 e N vai ficar com 1, porque são 29. E essa é a hierarquia do elemento cobre, mas todos os elementos da tabela periódica possuem uma quantidade de elétrons, e essa quantidade de elétrons é que faz a característica do próprio átomo. Então, quando nós falamos a respeito de eletrização, que nós falamos da eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução, nas aulas anteriores nós falamos sobre isso. Então, nós estamos pegando dois corpos neutros, quando nós atritamos ele, quando a gente fala de eletrização por atrito, a gente vê a passagem de elétrons de um corpo para o outro, de forma que os dois corpos ficam carregados. Quando a gente tem por indução, nós vemos que vai ter a geração de um campo elétrico e um campo magnético, onde vai haver a ordenação desses elétrons, os posicionamentos das cargas elétricas, e nós vamos ter a eletrização de um corpo pela aproximação de um outro corpo que ele está eletrizado, pela aproximação. Essa é a forma de eletrização por indução. Quando nós vemos aqui a usina hidroelétrica, nós vamos ter o seguinte: o que acontece? A gente vai ter aqui um reservatório de água, que é feito no leito do rio. A água desce, ela adquire uma pressão, e ela passa por uma turbina que fica dentro da usina hidrelétrica. Essa turbina, o que acontece? Na hora que a água passa, ela gira, ela passa pelas pás da turbina, né, da hélice, e essa água faz a turbina girar. Quando essa água gira essa turbina, aqui tem um eixo, e nesse eixo tem um bobinado, através de um gerador, e esse bobinado, ele é o indutor, na verdade, e vai ter um induzido, que seria um outro bobinado, dentro da bobina também, nessa parte externa, que vai ser eletrizada por indução, e vai adquirir uma carga elétrica, que vai alimentar uma rede elétrica, por onde ela vai passar, vamos dizer assim, porque na geração de energia, a gente pode especificar a geração de energia de diversas formas. A gente não consegue, a princípio, apesar de que na hidrelétrica a gente pode ter as comportas que controlam a vazão da água, a gente pode pegar a velocidade pela inclinação desse duto, com o comprimento do duto, a gente pode pegar a velocidade, o leito que a gente pode fazer. A gente pode controlar, por exemplo, quando a água diminui a sua quantidade, a gente fecha as comportas, aí sobe o nível da água, aumenta a pressão. Quando tem muita água, a gente abre as comportas e tal, e tem o vertedouro, que a gente abre o vertedouro, aí a água passa mais pelo leito do rio, propriamente dito, não por aqui. Então, a gente consegue controlar a velocidade que a água passa, a gente consegue controlar
a quantidade de água que passa pela abertura ou fechamento aqui dessa porta de controle, e ela passando por aqui com velocidade X, a gente tem o giro dessa hélice, e girando a hélice a gente gira o eixo. E a gente pode controlar, na verdade, assim, tu tem a geração, nós vamos precisar de ter uma subestação de elevação ao lado da usina hidrelétrica para poder efetuar o controle para que ela consiga chegar a níveis que a gente possa utilizar, possa transferir de um lugar para o outro, possa transmitir, fazer a transmissão dessa energia elétrica de um lugar para o outro. Então, nós temos as seguintes fases na geração. Quando nós temos a água passando, que circula pela hélice, que ele gira esse eixo, que ele passa por aqui e induz essa energia, nós vamos ter a fase de geração de energia. Após a geração da energia, que é a primeira fase, nós falamos a respeito da subestação de elevação, e nessa subestação de elevação é onde a gente vai ter transformadores, a gente vai ter banco de capacitores, a gente vai ter toda a parte real de tratamento da energia, vamos ter filtros, vamos ter análise de senoide, geração de transformação de AC, tudo. Essa parte todinha, que ela é quem faz a parte de controle dessa energia elétrica. E isso é possível que a gente faça esse controle com todos essa nossa gestão, e desde a vazão da água até dispositivos que a gente coloca dentro da subestação para que isso aconteça. E dessa forma, a gente possa executar a transmissão dessa energia elétrica. A transmissão dessa energia elétrica é o seguinte, vamos raciocinando do princípio de que a energia elétrica vai sair de um ponto A para um ponto B. Nós falamos a respeito de que cada elemento, da natureza, ele apresenta uma resistência intrínseca pelo próprio material. Como seria essa resistência intrínseca? Na hora que a corrente elétrica começa a passar por um condutor, ele tem uma resistência, por isso que ele tem aquela resistividade, ele tem uma resistência que ele vai consumir parte dessa energia por aquecimento, que é o efeito Joule, que é aquele que a gente viu que quanto mais elétrons passa, mais aquece o condutor. Então, na hora que que eu preciso fazer essa transmissão, se a minha linha de transmissão for longa, vai chegar um ponto que eu vou ter uma energia elétrica de baixa qualidade, uma energia elétrica que ela não vai ter a intensidade que eu espero. Se eu lançar ela em 220 volts, um exemplo, em determinado tamanho da linha de alimentação, aí eu não vou ter mais os 220 volts, eu vou ter 190, 180, dependendo da distância que eu tenho da origem. Então, eu preciso ter uma subestação de elevação para que eu alcance uma tensão a nível que eu possa transmitir e que ela chegue ao destino da forma que eu espero que ela seja para o fornecimento. Estou falando isso como um gerador de energia elétrica, no caso, como uma CHESF, como a hidrelétrica de Xingó, como a hidrelétrica de Itaipu. Estou falando da geração da energia propriamente dita. Aí, em seguida, teve a geração, passou pela subestação de elevação, que foi a parte de controle, que a gente falou. Essa parte da subestação de elevação, ela vai gerar uma tensão que eu consigo lançar ela saindo da hidroelétrica numa tensão mais elevada, e com as perdas intrínsecas do material, que no caso seria o cobre ou o alumínio, que eu faça, que sejam meus cabos, eu consigo fazer com que ele chegue no ponto B com uma tensão desejada. Essa é a parte de transmissão. Só que no ponto B, o ponto A é a origem, que seria o ponto de lançamento da energia elétrica, seria a hidroelétrica, e o meu ponto B seria uma subestação de rebaixamento, onde eu vou identificar o nível de tensão onde ela se encontra, eu vou identificar qual é o que eu desejo, e eu vou poder tratar esse nível, só que assim, eu vou precisar estar dentro de uma outra subestação. Eu vou ter a primeira subestação, que seria uma subestação de elevação, que ela fica próxima à hidrelétrica.
E eu vou ter uma segunda subestação, que seria uma subestação de rebaixamento, que ela fica mais próxima das cidades, que seria responsável por fazer a distribuição da energia elétrica nos municípios. Quando eu falo de distribuição, eu já falo de concessionárias de energia. O que é uma concessionária de energia? A concessionária de energia aqui em Alagoas é Equatorial, antigamente era CEAL. Então, o que é que ela faz? Ela compra a energia de uma usina hidrelétrica e distribui para os clientes. Esse cliente ele pode ser um cliente de médio porte, um cliente de grande porte, um cliente de pequeno porte, que no caso seriam os consumidores, que nós somos consumidores. Mas, assim, existem empresas que elas optam por receber a energia elétrica direto da hidroelétrica. Nós temos empresa aqui no estado, que são empresas de grande porte, empresas muito boas aqui de se trabalhar, e que elas optaram por receber direto da usina hidrelétrica. Então, elas têm uma linha de alimentação que vem direto da hidrelétrica, no caso daqui de Alagoas, ela vem direto da Chesf, e ela entra na empresa, e dentro da empresa ele tem a sua própria subestação de energia. Ele recebe uma linha de 69 kV, que seria 69 mil volts, e ele tem uma subestação de tratamento, porque ele pode utilizar em equipamentos em 69, ele pode reduzir para 13.8, ele pode reduzir para 380, 440, para trabalhar em 220, ou ele pode reduzir para 110. Ele vai precisar ter transformadores que façam essa transformação para que ele possa utilizar para fornecimento de energia para escritórios, fornecimento de energia para equipamentos, para máquinas. Então, eu posso contratar, a palavra certa é, eu posso contratar um fornecimento de energia, e pode ser direto se eu tiver demanda, direto da geração, que no caso seria direto da usina hidrelétrica, ou como eu posso pegar uma alimentação direto na Equatorial, que é a empresa responsável pela distribuição aqui em Alagoas. Aí, o que é que acontece? Pela Equatorial, eu posso ter o meu transformador na porta e eu pegar em 13.8 e utilizar, se eu tiver demanda para isso, porque nem em todo caso é vantajoso. Você deve ter uma potência instalada com um valor X, que é padronizado, para que isso seja possível. Quando eu não opto por receber em 13.8, eu posso receber em trifásico, ele em AC trifásico, eu posso receber em AC monofásico, e sempre aqui em Alagoas o padrão é 220 volts pela Equatorial. Então, eu preciso preparar para poder receber dessa forma. E quando eu tenho esse fornecimento, nós estamos falando da parte de consumo da energia elétrica. São as 5 fases que nós temos quando nós tratamos de energia. Nós temos quando ela é gerada na hidroelétrica, nós temos ainda na hidroelétrica a parte de controle, que é quando a gente bota na subestação de elevação para poder a gente ter o controle dessa tensão, para poder a gente efetuar a transmissão. Aí, depois da transmissão, chega numa subestação rebaixadora, que é a distribuição, e a Equatorial, que aqui em Alagoas, no caso, é responsável para realizar essa distribuição e entregar ao nível de consumo para os clientes. Que aí, no caso, como eu falei, pode ser um consumidor de baixa renda, pode ser um consumidor de pequeno porte, pode ser uma microempresa, pode ser uma média, uma empresa de porte grande, e que não tenha uma demanda para comprar direto da subestação de energia, mas que pode ser. Ok? Então, nós vamos ter que ter uma demanda para poder a gente gerar essa forma de contratação. Quando nós vamos fazer tem uma disciplina chamada instalações elétricas, a gente vai tratar essa parte de projetos elétricos, e na hora que a gente vai pensar em projeto elétrico, de acordo com os equipamentos que a gente tem na planta, é que vai ser sugerido a forma de alimentação. Então, você não pode só de primeira, você chegar e dizer, eu quero uma forma de alimentação trifásica para minha casa e tal. Não é assim. Você vai fazer primeiro o projeto elétrico da sua casa, e de acordo com a necessidade
da residência é que chega essa demanda para se fazer a alimentação monofásica, trifásica, se você vai necessitar colocar um transformador seu, ou se você vai ter de outra forma o fornecimento de energia. Então, são as 5 formas que a gente vê de interação com a energia elétrica, seria geração, controle, transmissão, distribuição e consumo. Aí eu tenho aqui, denominamos corrente elétrica, esse movimento ordenado de cargas elétricas pelo consumidor. Aí eu tenho aqui 3 tipos de condutores. Eu tenho condutores sólidos, condutores líquidos e condutores gasosos. Os condutores sólidos, a corrente elétrica é constituída somente pelo movimento dos elétrons. Vamos lá. Nós conversamos a respeito dos elétrons, propriamente dito, fica em órbita no núcleo, e quando ele recebe uma excitação, que pode ser causada por corrente elétrica proveniente de outro equipamento, e ela sofre essa excitação, ele vai causar uma força que vai fazer com que o elétron se desloque da eletrosfera de um átomo para outro. E aí a gente vai ter, quando nós estamos tratando de condutores sólidos, nós vamos ter que a corrente elétrica é constituída somente pelo movimento dos elétrons. Ele sai de uma eletrosfera, de um átomo, vai para outra eletrosfera de outro átomo, que vai para outra eletrosfera de outro átomo, que vai para outra eletrosfera de outro átomo, e assim sucessivamente, porque a corrente elétrica seria um deslocamento ordenado de elétrons por um material condutor. Aí nós temos os condutores líquidos, que nos condutores líquidos a corrente elétrica é constituída pelo movimento de cargas positivas e negativas, que seriam os cátions e os ânions. Os condutores líquidos também são conhecidos como soluções eletrolíticas, sendo formados basicamente por solutos ou solventes. Nós temos aí condutores líquidos, que seria a água, a solução de bateria, que a gente vê propriamente dito que a gente fecha, que a gente pode fazer a água, quando a gente coloca zinco e coloca cobre em outro copo, que a gente interliga tudo, a gente tem uma reação química, de forma que a água faz a condução dessa energia e faz a geração de energia através de uma reação química. E nós temos condutores gasosos, onde a corrente elétrica é constituída pelo movimento dos cátions e ânions. Isso ocorre nas lâmpadas fluorescentes, vapor de sódio e de mercúrio. Então, como é que acontece? Na lâmpada fluorescente, eu vou ter os 2 polos, de um lado e do outro da lâmpada fluorescente, e na lâmpada fluorescente, eu vou ter o disparo, que ele gera uma faísca, e eu vou ionizar o gás que tem dentro do tubo da lâmpada fluorescente. E na hora que eu ionizo esse gás, ele forma um meio de conexão entre um polo e outro, e esse meio de conexão, através de ionização do meio, que seria o gás, ela se torna incandescente. Ela acende, ela faz a geração de luz. Então, seria um condutor gasoso. A lâmpada fluorescente, ela tem essa parte do gás dentro dela, que na hora que eu coloco uma excitação de corrente elétrica, ele se torna luminoso. Então, eu tenho aqui o seguinte, sentido da corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica, ele convencionalmente, ele foi colocado que seria do positivo para o negativo. Ele tem aqui o sentido convencional da corrente elétrica, coincide com o sentido da movimentação das cargas elétricas positivas, que é contrário ao movimento dos elétrons. Deixa eu botar aqui, pronto. Então, tem aqui o seguinte, corpos que possuem partículas eletrizadas livres em quantidades razoáveis são denominados condutores, pois suas características permitem estabelecer corrente elétrica em seu interior. Falamos sobre condutores isolantes na aula anterior. E o que acontece? Nós temos aqui uma exemplificação de um circuito elétrico, onde, se vocês observarem, eu tenho aqui o polo positivo e o negativo de uma bateria, uma pilha. Então, nós temos acumulação aqui de positivo, ou seja, ausência de elétrons, e nós temos aqui os elétrons, que seria o excesso de elétrons. Então, se vocês observarem nesse sentido, nós temos o sentido convencional do fornecimento da energia, que seria do positivo para o negativo, que seria
o sentido da corrente elétrica. Mas foi descoberto que quem se movimenta são os elétrons. Então, nesse caso, nós vamos ter o sentido real da corrente elétrica, seria do negativo para o positivo. Se vocês olharem nessa sequência e seguirem, agora nós temos o sentido real da corrente elétrica. Seria do negativo para o positivo. Então, nós temos essa questão. Temos o sentido convencional da corrente elétrica, que seria do positivo para o negativo, e nós temos o sentido real da corrente elétrica, que seria do negativo para o positivo. Corrente contínua. Essa parte de corrente contínua é interessante. Vamos lá. A corrente contínua, CC ou DC, do inglês Direct Current, é o fluxo ordenado de carga elétrica no mesmo sentido. Nós temos dois tipos de fornecimento de energia. Nós vamos ter corrente contínua e nós vamos ter corrente alternada. Quando a gente fala de corrente alternada, nós vamos ter um gráfico de corrente alternada de forma senoidal. A gente vai ver esse gráfico aqui. E quando a gente trata de corrente contínua, nós vamos ter um gráfico que seria uma linha horizontal ao longo de um tempo. E eu vou ter uma corrente é um gráfico que seria a corrente versus tempo, onde eu vou ter uma geração que no gráfico vai ficar uma linha reta horizontal no circuito. Então, vem aqui. Esse tipo de corrente é gerado por baterias de automóveis ou de motos, 6, 12, 24 volts. Pequenas baterias, geralmente 9 volts, e pilhas de 1,2 e 1,5. Dínamos, células solares, fontes de alimentação de várias tecnologias que retificam a corrente alternada para produzir essa corrente contínua. Vamos por partes. O que acontece? Quando eu tenho uma bateria solar, quando eu tenho uma pilha, quando eu tenho uma bateria de carro, quando eu tenho uma geração de energia de pequeno porte, eu tenho ela sendo gerada em forma de corrente contínua. A geração de energia elétrica, que a gente está acostumado a ver pela concessionária, é uma geração de energia alternada. É o próximo slide. Esse aqui é o gráfico da corrente contínua. Eu tenho aqui um gráfico onde Y vai ser a corrente e X vai ser o tempo. Observe que ao longo do tempo, por exemplo, aqui 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, o valor da corrente vai ser sempre o mesmo. Por isso que é corrente contínua. Quando eu tenho corrente alternada, está aqui o gráfico da corrente alternada, esse daqui, eu tenho que vai ser um valor que ora ele fica positivo, ora ele fica negativo, por isso que ele é chamado corrente alternada. E aí ele vem aqui, vamos ler o enunciado aqui para poder a gente ver. Corrente alternada, ou CA, ou AC, vem do inglês Alternation Current. É uma corrente elétrica cujo sentido varia no tempo. Então, aqui nós temos o tempo, da mesma forma que nós tínhamos no gráfico anterior, está aqui, tempo e corrente. Então, eu tenho aqui tempo e tenho corrente. Aqui eu tenho o máximo positivo, aqui eu tenho o máximo negativo. Então, tenho o ponto A, tenho o ponto B, tenho o ponto C. Aí ele bota aqui. A forma de onda usual em um circuito de potência CA é a potência senoidal, por ser a forma de transmissão de energia mais eficiente. Entretanto, em certas aplicações, diferentes formas de onda são utilizadas tais como triangular, ondas quadradas e etc. Então, vamos lá. Na tomada, propriamente dito, quando a gente vai ligar um equipamento, já observaram que você pode conectar ele, não tem uma posição correta quando a gente vai ligar um equipamento na tomada. Você pode pegar ele na tomada e botar ele em qualquer das posições e ele vai funcionar. Por quê? Porque a energia é alternada, ou seja, ora ela está positiva e ora está negativa. Se você colocar ele na posição, em alguma posição, vamos dizer assim, a primeira posição, ele vai ser o primeiro positivo, depois negativo, o positivo ele vai variar. Aí você tira ele da tomada, inverte a posição e coloca, ele também vai funcionar, porque o que era positivo ele vai enxergar negativo, o que é negativo ele vai enxergar positivo.
Aí, o que acontece? Por que isso acontece? Os equipamentos nossos, que nós temos aparelho celular, nós temos televisão, nós temos, deixa eu ver o que mais, eletrodomésticos em geral, computadores, notebooks, em geral, tudo que você liga na energia elétrica, ele passa por uma fonte. E essa fonte faz a conversão de corrente alternada para corrente contínua. E como é feita essa parte? Eu tenho aqui, eu tenho a corrente alternada, fica nesse sentido aqui, a corrente alternada. A corrente alternada, na hora que entra num transformador, chamado por tráfego, ela vai ser reduzida de acordo com o número das voltas que a gente tem no condutor de cobre. Propriamente dito. Ele vai ser o seguinte, o transformador, ele tem um ferromagnético, e esse ferromagnético, o cobre vem e faz a volta no ferromagnético do lado esquerdo, que seria o lado primário, que a gente vai chamar, e o número de voltas eu vou chamar de espiras. Espiras. Então, eu vou ter uma quantidade de espiras do lado do primário e vou ter uma quantidade de espiras do lado do secundário. E o número de espiras é quem vai dizer qual é a tensão que vai sair, se o transformador vai ser aumentador ou vai ser um rebaixador. Porém, eu vou sair com a energia alternada em baixa escala. Por exemplo, digamos que esse transformador seja 225 volts. É um transformador que ele transforma a energia elétrica 220 volts em 5 volts, que é um carregador de celular. Sendo que quando ela sai em 5 volts, ela vai sair com o mesmo gráfico, ela vai sair alternada, da mesma forma. Aí o que acontece? Na continuação, eu coloco uma ponte de diodo, que é esse daqui. Diodo é um equipamento eletrônico que a gente tem, que ele é um semicondutor, feito de germânio e feito de silício, na maioria das vezes, e ele tem essa parte que quando ele é colocado no sistema, que nós dizemos diretamente polarizado, ou seja, que ele é polarizado corretamente, com o seu ânion, com o seu cátion, com suas partes positivas e negativas, nós vamos ter o seguinte, na hora que a gente coloca ele no circuito, nós vamos ter a entrada e a passagem da corrente elétrica por ele. Por exemplo, quando ele chega aqui, observe que ele obedece essa setinha, que é o fluxo da corrente elétrica através do diodo. Na hora que ele tem essa passagem, o diodo, ele tem diodo PN positivo e negativo, ele tem uma junção do P e do N, e na hora que ele é diretamente polarizado, o diodo não enxerga essa junção. Então, ele não apresenta uma resistência, praticamente, e ele permite a passagem da corrente elétrica do lado P para o lado N. Só que, assim, observe que o lado atrás da seta é P e aqui é N. Então, aqui é P e aqui seria N. Na hora que a energia entra, se ela vier para cá, ela vai encontrar N e vai encontrar P. Então, ele vai estar inversamente polarizado. Na hora que ele está inversamente polarizado, aí eu vou ter uma parte que ele vai ser assim, ele vai criar na junção PN, quando ele está inversamente polarizado, ele vai criar uma força de resistência que vai tender ao infinito. E essa força de resistência, nessa junção, ela vai ser chamada de zona de deplexão. Essa zona de deplexão, ela é justamente um fator impeditivo de passagem da corrente elétrica. Então, ele vai vir, a corrente alternada, passa pelo transformador, vai ser 225 volts, como nós falamos que seria um carregador de celular. Na hora que ela vem para cá, quando ela chega aqui, ela tenta se dividir para cá e para cá. Só que o diodo diretamente polarizado é nesse sentido daqui, ó. Então, ela chega nesse ponto C. Ele chega já justamente nesse ponto aqui. E aí ele segue. Sendo que, quando nós estamos falando, eu estou falando dela no sentido positivo, na metade do ciclo positivo,
Então, ela chega por aqui e desce. Quando ela chega na metade do ciclo negativo, ela vai passar por aqui por baixo, ó. Ela vai passar por aqui por baixo. No positivo, ela passa por cima, no negativo, ela passa por baixo. Então, quando ela chega por baixo, ela chega nesse ponto, desse mesmo nó. Então, quando ela vem para cá, ele vai encontrar um diodo inversamente polarizado, ou seja, possui uma zona de deflexão, onde a resistência vai tender ao infinito. Então, nós vamos ter uma sequência de transmissão da corrente elétrica que vai passar nesse sentido aqui, ó, que o diodo está diretamente polarizado. Então, na hora que ele está diretamente polarizado, ele não apresenta uma zona de deflexão e, por consequência, ele não vai demonstrar uma resistência considerável. Ele vai permitir a passagem da corrente elétrica. Então, quando ele vem positivo, ele circula por cima e desce até esse ponto. Quando ela circula negativa, ela vem por baixo, chega nesse ponto. Então, como ela não consegue vir para cá, porque ele está inversamente polarizado e vai ter a resistência pela zona de deflexão, então, ela vai seguir nesse caminho até esse ponto aqui. Então, ela desce pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Então, o que era nesse ponto? Chega aqui com energia positiva, chega, que ele está aqui. Então, ele consegue enxergar. Se eu não tivesse a ponte de diodo, eu só ia enxergar o gráfico só com a parte de cima. Não ia enxergar a parte de baixo. Mas na hora que eu coloco a ponte de diodo, eu permito a passagem da corrente elétrica e ele vai enxergar tanto o ponto positivo e quanto o ponto negativo vai ser lançado para cima também, ficando o gráfico nesse formato. Então, o que eu tinha uma oscilação, agora eu tenho uma constância maior do fornecimento. Então, eu teria aqui a corrente alternada, está aqui. Se eu tivesse somente o diodo na passagem, sem ser a ponte de diodo, eu veria dessa forma, seria uma retificação de meia onda, sendo que quando eu faço quando eu coloco uma ponte de diodo, eu vou ficar com essa visão, que seria uma retificação de onda completa. Então, é o seguinte, na saída do nosso gráfico, eu vou colocar um capacitor, que seria essa parte aqui. O que é que o capacitor faz? O capacitor, ele é um componente que ele adquire cargas elétricas, ele absorve carga elétrica do circuito e ele armazena dentro dele. De forma que quando nós temos a falta da energia elétrica, ele manda para o circuito toda a carga que ele recebeu. A carga que ele recebeu, ele já descarrega no circuito. Então, observe que, a princípio, eu tinha esse gráfico, está aqui, esse gráfico está aqui, mas agora eu coloquei um capacitor nesse gráfico. Aí o capacitor, ele absorve a corrente elétrica. Na hora que ele absorve a corrente elétrica, ele vai fazer o seguinte, ele absorve a corrente elétrica, ele carregou. Chegou nesse ponto, ele está carregado. Na hora que o circuito vai descarregando para o negativo, o capacitor tem uma carga maior do que ela nesse ponto aqui, então ele libera energia elétrica. Então, na hora que ele libera energia elétrica para alimentar, eu vou ficar com esse gráfico de cima. Então, essa daqui de baixo deixou de existir. Porque o que acontece? Ele também começa a descarregar. Está aqui, nesse sentido. Quando ele começa a descarregar, é tempo que o ciclo da energia corrente alternada desceu, subiu, então já encontra o capacitor aqui. Na hora que ele encontra o capacitor se carrega até esse ponto. Na hora que ele se carrega, que vai descer de novo, ele começa a liberar energia, aí a corrente elétrica desce e sobe de novo, encontra com ele, carrega ele, aí desce, ele vai descarregando. Então, para o equipamento, eu não vejo mais essa parte. Eu só vou ver esse gráfico de cima aqui agora. Aí o que acontece? Eu vou ter um equipamento que eu digo o seguinte, vocês com certeza já viram um equipamento que faz isso. Ele tem um chamado de range de funcionamento. Esse equipamento ele vai funcionar, um exemplo, de 190 volts ou de 180 volts até 230 volts ou 240 volts. Então, ele tem um range de funcionamento.
com certeza, esse fornecimento de energia vai estar dentro desse padrão de funcionamento, e aí ele vai enxergar essa energia, e ele não vai enxergar essa oscilação. Ele não vai enxergar essa oscilação. Então, ele vai ficar havendo essa descarga, essa pequena descarga que é ocasionada pelo capacitor, porque ele adquiriu uma carga elétrica para isso, mas ela não vai enxergar essa parte dessa descarga por parte do capacitor. Então, o que acontece? Nós vamos ter um gráfico praticamente parecido com o gráfico de corrente contínua. Então, nós vamos ter a questão de campo elétrico. Alguma dúvida até aí? Não, deixa eu voltar para cá. A gente falou um bocado. O que é que vocês estão vendo aí? Se tem alguma dúvida, quer que a gente repita alguma parte? Como é que vocês estão nessa parte aí? Vocês estão por aí? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo? Não estão? Professor. E aí, tá tudo certinho? Tá Tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Professor. Pronto, beleza, então, vamos lá. Pode tirar dúvida na hora da prova, professor? Se pode tirar dúvida na hora da prova, pode não. Na hora da prova, não. O que a gente vai fazer... Agora, sim, essa de hoje, ela vai ser mais um exercício, né? A gente vai ter um exercício que é para poder fazer essa primeira parte da parcial. Então, assim, como é um exercício, se vocês tiverem dúvida, podem tirar, a gente vai discutir. Eu não vou dar a resposta, mas a gente vai discutir, eu vou induzir vocês a pensarem e encontrar a resposta. Mas, assim, pode tirar dúvida sim, a gente vai discutindo aí e vai solucionando. Bacana? Vamos lá. Então, dando continuidade, eu vou ter a parte de campo elétrico. Quando um fio retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica aí, ele gera ao seu redor um campo magnético, cujas linhas de campo são circunferências concêntricas pertencentes ao plano perpendicular ao fio, ou com o centro comum em um ponto dele. Vamos entender melhor o que eu estou falando daqui a pouquinho. Para sabermos qual é o sentido do campo magnético, deste fio, utilizamos a regra da mão direita. Coloca-se o polegar direito no mesmo sentido que a corrente, e assim a direção que os demais dedos curvados nos mostrará será o sentido do campo, como mostra a figura abaixo. Vamos lá, vamos entender. Então, eu tenho aqui a regra da mão direita e eu tenho aqui o campo elétrico. Vamos entender. Nessa figura aqui, da direita, eu vou ter aqui, ó, o gráfico no centro dessa figura. O que seria o campo elétrico? O campo elétrico é um campo que se forma... Observa aqui que eu tenho um concêntrico aqui, ó. Eu tenho um raio R, você consegue ver aqui, na hora da passagem elétrica, ele acompanha todo o condutor. Eu vou ter... É um campo que eu vou ter influência eletromagnética de outros corpos. Ele fala aqui, campo elétrico e campo magnético. O campo elétrico, ele é diferente do campo magnético. Porém, ele vai estar os dois acoplados. Uns são diferentes, mas os dois estarão acoplados. Como é essa questão de campo elétrico e essa questão do campo magnético? Como é que pode ser duas coisas diferentes e estarem acoplados? Vamos lá. Um campo elétrico, ele seria um campo de indução elétrica, ou seja, um condutor eletrizado que vai influenciar o meio que está ao redor dele, dependendo da carga que vai passar por ele, dependendo da corrente que está circulando por ele. Quanto maior a corrente, maior o campo elétrico gerado. O que é que esse campo elétrico faz? Esse campo elétrico, ele é a parte ele vai atrair outros corpos, ele vai... Como foi visto essa questão de campo elétrico? Foi observado por um cientista que quando você alimentava um condutor, esse condutor, ele eletrizado, ele fazia variar a agulha de uma bússola quando era aproximado. A bússola, quando ela aproximada do condutor, ela dava distorção.
E na hora que esse condutor parava de ser alimentado, essa bússola voltava para o norte magnético. Então, foi visto que existia um campo que era formado ao longo do condutor, ao redor dele, em 360 graus. Se você observar, nós vamos ter aqui o centro do condutor, nesse gráfico, nessa figura, e nós vamos ter aqui um raio R, que é uniforme ao longo do condutor, e esse raio R, ele como é que eu posso dizer? É único, comum a todo ele, e ele faz a parte da área de seção transversal do condutor. Se eu cortar um condutor elétrico, eu vou ver essa circunferência no condutor. Seria a área, a área do campo elétrico em si. Esse campo, se eu colocar um outro condutor aqui dentro, ou uma parte que seja influenciada, esse campo vai influenciar o meu condutor. Aí, como assim, professor? Seja mais claro. Pronto. Eu vou ter um condutor elétrico, e se eu pegar vamos dizer assim, um cabo de rede, um cabo de dados, esse campo elétrico aqui vai influenciar o cabo de dados. O cabo de dados vai sofrer a influência do campo elétrico, e esse campo elétrico vai atrapalhar essa condução através do cabo de dados. Na prática, o que acontece? Quando a gente trabalha em redes, a gente sabe que não pode passar um cabo de rede, um cabo de dados, na mesma eletrocalha de cabos elétricos, porque o cabo elétrico, propriamente dito, vai induzir um campo no cabo de rede e vai ocasionar que o cabo de rede tenha perca de pacotes. Ele vai perder pacotes. E pode ocasionar uma internet lenta, vamos dizer assim, uma transferência de dados lenta. Então, como a gente pode saber qual é o sentido do campo elétrico? Então, o sentido do campo elétrico, eu tenho a regra da mão direita desse seguinte aqui. Eu sei que ela vai ser nesse sentido, observe que ela está sendo nesse sentido, a corrente, e eu vou pegar o meu polegar e vou colocar direcionado do sentido da corrente elétrica. Na hora que eu coloco o polegar no sentido da corrente elétrica, eu vou ter todos os meus dedos apontando a direção do sentido do campo magnético. Mas, professor, o senhor falou a respeito de campo elétrico. E o que é o campo magnético? Pronto. O campo elétrico é a parte que influencia outros condutores. E o campo magnético é o que vai fazer a atração de outros elementos para o condutor. Então, o condutor, ele se torna magnetizado, ele fica magnetizado. E nós vamos ter a parte das linhas de campo, que são circunferências concêntricas, ou seja, circunferências com o mesmo centro, pertencente a um plano perpendicular, ou seja, não é em paralelo, é perpendicular. Existe uma formação de 90 graus ao eixo ao longo do condutor, e com o centro comum em todos os pontos, em um ponto dele, que seria esse daqui. Para sabermos qual é o sentido do campo magnético deste fio, utilizamos a regra da mão direita, onde coloca-se o polegar direito no mesmo sentido da corrente, está aqui no sentido da corrente, e os dedos apontam a direção onde vai ser o campo magnético. Então, nós temos o campo elétrico, é o campo de influência, que nós vamos ter aqui dos outros condutores, e nós vamos ter aqui o campo magnético, que vai ser mostrado qual é o sentido do campo magnético, através da regra da mão direita. Então, outra coisa que eu coloquei aqui para a gente conversar seria a cogeração de energia. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, um sistema, deixa eu circular aqui, um sistema de cogeração de energia, deixa eu ver se ele aparece melhor aqui, que vai ser o seguinte: processo de produção e utilização combinada de calor e eletricidade, proporcionando um aproveitamento de mais de 70% da energia térmica proveniente de combustíveis utilizados nesse processo. Ele aqui ficou meio... Deixa eu botar nessa outra foto aqui, que dá para a gente ver melhor. Então, aqui é o seguinte, eu vou ter um motor, eu vou ter um motor elétrico, deixa eu ver se ele aparece melhor. Apareceu não, e aqui dava para ver todo o ciclo
dele, mas vamos para outra foto dá para a gente ver. Então, eu vou ter um processo de produção e utilização combinada de calor e eletricidade, proporcionando o aproveitamento de mais de 70% da energia térmica proveniente dos combustíveis utilizados nesse processo. Então, vamos entender. O que acontece aqui? Eu tenho um motor, e esse motor, ele tem aqui, é alimentado por um combustível. Esse motor vai funcionar, vai girar aqui. Na hora que ele gira, eu tenho a geração, que seria um inversor. O gerador, ele vai gerar a eletricidade. Tem aqui um volante inerte que armazena e produz eletricidade. Bacana. O que acontece? O motor, ele aquece. Na hora que o motor aquece, eu vou ter aqui, ó, ele sai por aqui. Na hora que ele vem para o tubo, ele passa, ele tem essa partezinha daqui, entra água fria. A água fria serve para esfriar esse tem que estar aqui, e ele sai, a água quente, e entra em sentido desse tanque. Quando ele entra do tanque, o que acontece? A água quente, ela vai subir, a água fria tende a ficar na parte de baixo, a água quente vai ser utilizada para torneiras, para chuveiro, vai ser usada para aquecedor, para tudo. E aí ela vai ter o seu tanque de resfriamento. Aí volta, entra fria novamente no motor, passa por uma serpentina, ela aquece no motor e ela volta para esse tanque novamente, e ela quente, e ela vai esfriando. Na hora que ela esfria, ela desce. Isso vira um ciclo. Quando é que eu vejo essa parte de cogeração? Eu tenho em usinas, eu tenho o nosso aeroporto aqui, ele é todo feito através de cogeração de energia. Como é que ele é feito de cogeração de energia? O nosso aeroporto, ele produz 100% da energia elétrica dele. Ele tem geradores a gás que produzem a energia. São geradores normais? São geradores normais, só que o combustível que ele utiliza é gás natural. Ele entra o gás natural, ele queima como forma de combustível, ele gira o eixo, faz a geração de energia normal. Só que ele esquenta. Na hora que ele esquenta, existe a passagem, tem essa tubulação da água que circula pelo motor, não é por dentro, seria uma resistência mesmo que fica em separado do motor, mas colado nele, de forma que essa água esquenta. Quando essa água esquenta, ela circula e vem para um reservatório, onde essa água fica quente e ela é utilizada em chuveiro, em torneiras e tudo. Isso é real? É real. É utilizado aqui não só pelo aeroporto, mas por outras empresas também que fazem essa cogeração de energia. Aí, usinas de cana-de-açúcar, como é que ela faz? A usina de cana-de-açúcar, ela utiliza, durante a entre-safra, ela utiliza a geração de energia elétrica da própria concessionária. Ela utiliza a concessionária através da sua... Ela faz uma ligação da sua alimentação, ela recebe em 13.8, possui seus transformadores, transforma em 380, 220 e abastece todo o seu fornecimento. No período da safra, o que acontece? A gente tem todo o manuseio da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar chega, na hora que a cana-de-açúcar chega, ela é lavada, depois que ela é lavada, ela é moída, depois que ela é moída, aqui tem aquela questão do caldo. A questão do caldo, o bagaço é todo triturado e transformado em brix, que é utilizado para queima, é vendido para padarias, é vendido para outras coisas que não se perde. E ele serve de queima para outras finalidades. Aí o que acontece? Nós temos as caldeiras da usina. A caldeira da usina é onde é colocado, aquecida, e na caldeira nós vamos ter o vapor que é gerado da caldeira. No vapor que é gerado da caldeira, nós vamos colocar ele passando por turbinas, que no caso seria o mesmo funcionamento da turbina da usina hidrelétrica, que, na verdade, eles seriam pás colocadas dentro de tubulação, que na hora que o vapor passa, gira as pás, que gira o eixo, e o eixo vai ser um indutor para o induzido que vai estar ao redor dele, dentro da própria carcaça. E esse induzido é quem vai gerar energia.
de forma que a usina hidrelétrica, no período da safra, ela abre o seu fornecimento de energia da Equatorial e ela passa a vender energia, de entregar energia para a Equatorial. E ela ganha em créditos, porque ela vai utilizar na entre-safra. Então, seria uma troca, seria uma permuta no fornecimento. Nós temos aí 2 casos que a gente falou, usina de açúcar, nós temos o aeroporto, nós temos outro caso de utilização da cogeração de energia. Existem empresas que utilizam-se vamos dizer assim, de aquecedores para fazer água quente em torneiras, água quente em chuveiro, e seria assim, utiliza o próprio motor e utiliza aquecedores, tanto solar quanto outros, para fazer essa geração da água quente. Tranquilo, pessoal, até aí? Como é que vocês estão? Deixa eu ouvir aqui vocês. Deixa eu abrir aqui a câmera. E aí, tudo certinho com vocês? Tá tudo tranquilo? Tudo certo, professor. Tranquilo.